Hoje eu vim aqui para dar uma dica de cotidiano, né? Uma dica das coisas. Tem muita gente que às vezes quando eu paro e falo, olha, mas sobre isso, eu começo a falar várias coisas, a pessoa fala assim, nossa, que legal isso. Então, tem essas coisas do cotidiano que hoje eu vim aqui para comentar com você. O brinde que eu não preciso. Vamos lá, calma lá. Esse final de semana eu saí para dançar. Fui num festival de música, de MPB, que eu adoro MPB, adoro dançar. Quem me conhece sabe que eu sou super animada, eu me jogo mesmo. Inclusive eu até postei umas fotos no Instagram, fiz alguns vídeos. Se você não me curte ainda no Instagram, se você não me segue ainda no Instagram, segue lá, porque eu sempre posto as coisas por lá também. Sempre posto coisas novas, dicas, os stories eu também faço. Então eu até postei algumas coisas desse show. Eu tava lá, né, eu tinha saído do palco, de lá de cima, desci pra ir ao banheiro, e aí veio uma pessoa me abordando durante o festival, dizendo, olha, se você responder uma pergunta, você vai ganhar um brinde. Daí eu olhei, eu vi que ela tava com uns fones de ouvido, assim, que tinha o logo até da produtora do festival. E aí eu falei pra ela, eu não quero, obrigada. Daí ela falou assim, mas é de graça, é um brinde, né? É bem rápido para responder a pesquisa. E daí eu falei pra ela, obrigada, mas eu não preciso desse brinde. E aí você pode me dizer, nossa, Fran, como você foi grossa, né? Assim, você não quis o brinde? E aí eu falo pra você assim, mesmo que seja de graça, e aí na mesma hora que ela me ofereceu, eu falei assim, mas eu não preciso desse brinde. Eu tenho um fone de ouvido na minha casa que eu uso para fazer exercício, que eu uso para ir correr. Ele não cai da orelha, ele não machuca, ele é bem confortável, é Bluetooth. Então eu conecto ele no celular e eu saio para correr. E daí a minha amiga que tava do meu lado falou assim, nossa, Fran, mas você não vai querer? Eu vou querer, né? Ela entrou na fila e foi lá. Eu falei, então, eu já tenho um fone, né? Ela falou assim, mas é de graça. Eu falei, não é de graça porque ela precisa do meu tempo ali. Se eu tenho que ficar ali, já não é tão de graça, né? Porque eu poderia estar curtindo o show, poderia estar fazendo outras coisas. E na verdade, eu pensei na mesma hora, assim, pra que eu preciso de algo que eu não preciso? Né? Se eu tenho um na minha casa, por que eu vou pegar outro? E eu não tô de nenhuma forma julgando ela ou sendo snob, assim, né? Ela preencheu a pesquisa e pegou o brinde dela. Mas assim, a reflexão que eu trago hoje a gente precisa de tudo isso, né? A gente precisa de tudo que a gente tem? Ou então a gente vai pegar alguma coisa só porque é de graça, né? Ou então... Eu sempre falo assim, eu era uma pessoa extremamente consumista e eu tinha mania de acumular muitas coisas, né? E aí hoje eu penso muito nisso, assim, né? Penso, por exemplo, no meio ambiente, né? Por que eu ia trazer aquilo para minha casa se eu já tenho um? Por que eu preciso de dois? Eu nunca vou usar 2 fones de ouvido, nunca, né? Assim, um detalhe nessa história que eu tô te contando. Eu tava com uma bolsa bem pequena e até cabia, mas eu ia precisar ficar carregando e apertar as outras coisas que estavam ali. E depois eu ia trazer aquele fone para minha casa e depois de um tempo ele ia ficar ocupando espaço aqui e eu ia falar assim, meu, vou jogar isso fora. Às vezes, muitas vezes sem nem usar. E eu me conheço porque eu já fiz esse tipo de coisa, né? Então hoje eu uso muito a consciência, assim. Tipo assim, eu ia trazer aquilo só pra ter mais um fone, né? Eu uso a consciência para pensar assim, né? Por que eu preciso de uma coisa que eu não preciso? É a reflexão que eu trago hoje, né? Todas as coisas que eu tenho na minha casa eu uso, né? O barato, ele pode sair caro justamente, né? Para o meio ambiente, por exemplo. Jogar isso fora é mais lixo ainda que a gente acaba produzindo, muitas vezes sem nem usar, sem nem utilizar aquilo. Depois de um tempo, e aí eu falo também que isso, ele vem muito depois que a gente começa a se conhecer, né? Ele vem muito com uma certa maturidade, porque por muito tempo eu fui muito acumuladora e eu achava que eu precisava de todas essas coisas para ser quem eu era. E na verdade, isso faz parte de um autoconhecimento, né? E eu falo assim, para que eu preciso do que eu não preciso? Então faz parte de um estilo de vida que eu comecei a adotar, que é um estilo de vida minimalista,
né? É super difícil pra mim adotar esse estilo de vida, porque eu sempre fui consumista, eu sempre gostei muito de ter, sempre gostei de ter várias coisas da mesma categoria ali, blusa preta, eu quero ter pelo menos umas 10, né? Porque uma é desse jeito, outra é do outro, e na verdade são todas pretas, né? Hoje eu procuro muito buscar o desapego das coisas materiais, principalmente das coisas materiais, daquelas que eu não preciso, né? Eu tô fazendo um voto de pobreza que não tem nada a ver, mas eu prezo muito mais pela qualidade das coisas e não pela quantidade das coisas que eu tenho na minha casa ou no meu carro, ou enfim. Então, o exercício que eu trago hoje é justamente esse. Você precisa daquilo que está comprando? Você precisa realmente daquilo que você está comprando? Ou você vai pegar alguma coisa só porque é de graça, mesmo que você já tenha, né? Por que não deixar para alguém que não tem? Olha só, não é muito mais nobre, eu acho muito mais legal isso, muito mais bacana, né? Mesmo sabendo que você não vai precisar, você vai levar só porque é de graça? Ou aquilo vai se tornar depois um estorvo, né, pra você na sua casa, porque depois você vai ter que jogar fora. Aí você fica com dó, porque fala, é novinho, vou ter que jogar fora, vou ter que dar pra alguém. Então, assim, aquilo às vezes vai até pro lixo depois, né? Outro pensamento, assim, né, mas eu tenho espaço pra guardar isso que eu tô querendo? Muitas vezes eu penso antes de comprar, eu falo assim, mas eu vou usar isso? Às vezes é algo que dá até pra alugar, não sei. Eu penso muito assim, né? Acho que a gente vai expandindo a consciência. Até pra comprar uma roupa, eu falo, mas eu tenho outras peças que são parecidas com essas na minha casa, por exemplo. Porque se eu tiver, não vale a pena. Ou a peça que eu tô comprando, ela combina com alguma outra peça, né? Porque se não tiver, eu vou ter que depois comprar outro look pra fazer. Então eu falo assim, às vezes não vale tanto a pena, né? O fortalecimento muito do ser, né? Somos muito mais do que isso e não tanto do ter, que infelizmente é a cultura que as pessoas têm pregado aí hoje em dia, né? O ter se torna muito mais importante. E, na verdade, o que importa mesmo é o ser. Quem somos, né? Para onde vamos e o que fazemos. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você ainda não curtiu meu canal, clique aqui, já curta, porque assim a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo, fique com Deus!